O programa está curtíssimo para tanta coisa que a gente aqui quer abordar neste tema positivo do mês de outubro na Igreja Católica, Sínodo da Juventude. E eu já vou aqui saudar mais algumas pessoas que estão mandando mensagens diversas. Olha só. Boa noite, amigos do Além da Notícia. Eu sou Alan do Rio de Janeiro. É com muito prazer que os recebo em minha casa. Deus abençoe a todos os jovens e adolescentes de todas as nações. Obrigado a você também por nos receber aí, viu, Alan? Foi muita resistência, mas consegui levar minha filha de 13 anos para o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Graças a Deus ela gostou e fez boas amizades. É o mesmo Alan, lá do Rio de Janeiro. Bom, Frei Rogério, como trabalhar isso com os nossos jovens e adolescentes, levá-los para um encontro assim de igreja, aqueles que não estão habituados, que já não estão lá, hein? Esse convencimento do pai é interessante. Os jovens, eles têm essas resistências porque acham que é algo que não algo chato, algo chato. E quando o pai faz um pouquinho de pressão, que não faz mal, faz um convite um pouquinho mais enfático, eles gostam. Quando eu cego na nossa paróquia, eu sempre digo, pai, faça um esforço, não economize palavras e convença do seu filho participar. E eles gostam, eles gostam. Frei Rogério, a gente estava falando agora há pouco sobre o instrumento de trabalho desse Sínodo da Juventude e o senhor comentou as palavras de um jovem falando sobre esse instrumento Labores, né? Um jovem, ele resumiu o instrumento Labores em 3 anseios dos jovens. O desejo de ser feliz, a busca de sentido na vida e o combate ao mal. Eu achei um resumo tão bem pensado e sintético que traduz, né, Padre Toninho? Traduz o que os jovens estão vivendo hoje. Sim. Né? Traduz, uma busca, de fato, por ser feliz, sentido na vida e combate ao mal. Eu creio que a gente conhecendo essa geração, essas 3 coisas, elas conseguem sintetizar o instrumento Labores. Padre Toninho, eu sempre escutei que a gente não tem que pedir pouco aos jovens, tem que pedir logo muito, porque eles gostam de ser desafiados. Está aqui. Portanto, aqui uma síntese do que está sendo trabalhado lá? Sim, justamente gira em torno dessa questão da pessoa do jovem em si. O que precisa fazer para que ele seja feliz? Então, toda a participação da igreja, tudo que nós temos de estrutura eclesial, pastoral, é necessário estar focado nessa perspectiva da felicidade, de fazer com que ele se sinta feliz, que ele tenha um projeto de vida, né? Eu acho que quando o jovem tem um projeto de vida, ele tem um caminho para onde ir. Né? Quando ele perde o sentido da vida, é que ele perdeu o projeto de vida. Né? E o projeto de vida, a base dele é a busca da felicidade, é construindo a felicidade no dia a dia. Né? E depois essa questão, combate ao mal. O projeto de vida, ele ajuda o jovem a se libertar daquelas outras propostas ruins que estão cercando, porque ele já tem clareza de onde ele de abraçar como causa isto, combater o mal que está presente na sociedade, não é? Perfeitamente. O senhor me disse também aqui que na pesquisa dos jovens brasileiros, teve algo que se sobressaiu. O que foi? Foi porque uma das perguntas do material de preparação do Sínodo, o ano passado, era sobre o que contribui para a formação da sua personalidade. E aí, a maioria dos jovens do Brasil responderam, em primeiro lugar, a família contribui para a formação da minha personalidade. A segunda, o grupo de amigos. E terceira, a igreja. Né? Então, família, a gente tem amigos, igreja. Essa é a escala. As 3 áreas que contribuem. A família vem em primeiro lugar, lógico, né? Tanto é que boa parte aí dos jovens diz, nós já não temos as famílias estruturadas, porque não tem tempo para a gente, né? E se a igreja não nos acolhe, a igreja tem que ser mãe, tem que nos acolher. Então, tem muito essa fala dos jovens também nessa perspectiva. Ou seja, para a formação da personalidade dos jovens, se faz necessário que haja essa unidade, né, da família em primeiro lugar. O grupo, quando ele pertence, que é o grupo de jovem, né, o grupo que está fora e dentro da igreja, e ao mesmo tempo a contribuição da igreja, né, com os valores que a igreja traz para a vida desse jovem. Já nesta semana, agora, essa terceira fase do Sínodo, foi tocado hoje nesse ponto também. De se propor ao jovem a bondade da castidade pré-matrimonial, e eles que pediram isso, bem como o respeito pelos valores da honestidade, do bem comum. Isso deve ser explicado aos jovens e proposto porque eles querem esse desafio. Foi abordado hoje, Padre Toninho. Mas vamos fazer... Pois não. É porque, justamente, os jovens estão buscando que esses assuntos sejam tratados com clareza,
porque às vezes a gente não trata isso com clareza, né? Ou quando nós tratamos muitas vezes esse aspecto da castidade com o jovem, é muito na linha da punição, né? E eles pedem que seja algo comum na vida do ser humano. Então, como é que a igreja, como mãe, orienta esses filhos dela para viver a castidade? Porque se não há uma orientação, não há uma acolhida, né, eles vão viver de outra forma, como a rede social aí indica. Não, tudo vale, tudo está podendo e assim sucessivamente. Algum comentário sobre isso, Frei? Olha, a bondade da castidade pré-matrimonial, o respeito pelos valores da honestidade e do bem comum. É justamente o que os jovens mais buscam, né? E como o Padre Toninho falou, clareza. Clareza e uma explicação que seja plausível. Que faça sentido para a vida. Não é a lei pela lei. Eu percebo muito isso. Quando a gente consegue convencer que o que a igreja pede é vida, traz esperança, traz algo positivo para a vida deles, você com essa plausibilidade do discurso, e não só pode, não pode, se a gente supera isso, traz realmente grandes ganhos para os jovens. Olha, meus cumprimentos ao Padre Nivaldo de Fátima, ele é de Diamantina, Minas Gerais. Estou rezando a novena de São João Paulo II, pedindo pela juventude, diz ele aqui, que São João Paulo II interceda junto a Deus por nós, para que possamos evangelizar os jovens com sabedoria. Grande abraço e parabéns pelo programa. Obrigado, sua bênção, Padre Nivaldo. Temos aqui também, meu nome é Luiz Fidelis, moro em Porto Velho, Rondônia. Estou acompanhando esse tema muito importante em relação ao jovem. Gostaria de mencionar que em muitas paróquias os padres não dão muita atenção aos jovens, não têm paciência. Como resolver isso, Frei? Eu creio que o padre precisa se converter. E os jovens, eles têm um papel fundamental. Primeiro, rezando pelo padre, fazendo uma novena, rezando pela conversão do padre, conversão no sentido de voltar o coração para os jovens. Depois disso, mostrando a cara na igreja de forma leve, entusiasmada, e creio que o padre, ele pouco a pouco vai voltar o coração para os jovens. Mas eu sou solidário com estes jovens e creio que depois desse sínodo a gente vai ter o melhor resultado. A igreja vai balançar um pouquinho, né? Inclusive, eu peço perdão pelos padres. Como padre, eu peço perdão aos jovens, perdoe o padre da sua paróquia, da sua comunidade, que ainda não tem uma sensibilidade maior, não porque ele não queira, talvez tenha todo aí um processo de vida. Também, né? Então, a gente... Muito bem. Olha, então nós vamos falar agora sobre esse olhar da igreja para a juventude. E quem vai falar agora conosco sobre isso é Dom Sérgio da Rocha, que é o relator do sínodo, não é? Secretário. Secretário do sínodo? Muito bem. Dom Sérgio da Rocha, pois não? Então, a primeira grande lição é esta, é levar em conta a realidade concreta vivida pelos jovens e não de um modo geral. Nós precisamos servir e ter cada vez mais a presença dos jovens que estão ali no dia a dia da realidade vivida por nós, por cada comunidade. Segunda grande lição é o nosso olhar sobre essa realidade dos jovens não é um olhar de quem busca simplesmente compreender a partir de dados científicos ou de outras análises. É claro que é necessário, sim, uma compreensão aprofundada da realidade vivida pela juventude, contando inclusive com a colaboração de especialistas. Mas nós precisamos desse olhar da fé. Nós precisamos iluminar essa realidade com a palavra de Deus, com o magistério da igreja e assim discernir melhor o que fazer diante dessa realidade que aí está, com seus múltiplos desafios, mas também com tantas potencialidades. E olhando para frente, é claro que todos nós esperamos desse sínodo orientações para que cada vez mais nós possamos contar com a juventude em nossas comunidades e, acima de tudo, contar com eles para evangelizar outros jovens. Esperamos que esse sínodo nos ajude nesta parte final, nessa parte de orientações mais práticas, a encontrar caminhos para uma participação cada vez maior, mais efetiva dos nossos jovens na vida da igreja, abrir mais espaços, valorizar mais a presença da juventude e, acima de tudo, contar com os jovens para a evangelização, sobretudo para evangelizar outros jovens.
Tudo bem. Padre Toninho, o senhor fez aqui um comentário enquanto o Dom Sérgio falava, por favor. É porque como eles estão trabalhando essa questão da fé e discernimento, e a gente tem uma reflexão muito interessante que é como olhar o jovem como lugar teológico, né? Porque quando eu olho o jovem como lugar teológico, eu olho na perspectiva da contemplação, de perceber a presença de Deus nele, né? E com esse olhar eu me livro de todos os preconceitos, né? Eu olho ele como um lugar que Deus vai falar para mim a partir dele. E isso é fantástico, né? Porque daí sim eu escuto com serenidade, eu gosto de estar perto dele, porque ele está falando, é Deus que está falando para mim a partir desse lugar que é o jovem. No Antigo Testamento, Padre Tony, no Antigo Testamento a palavra de Deus passa pelos jovens. É Moisés, Davi, Daniel, Samuel, passa pela boca dos jovens e Deus pede que eles avancem. Então, esse lugar teológico também, lugar bíblico, a Bíblia também nos... Vocês sabem que se encaixa perfeitamente uma pergunta que agora que estamos falando. Boa noite, meu nome é Marcondes e tenho uma pergunta. Muitas vezes as pessoas não confiam em nós jovens. Por quê? E agora o senhor já respondeu. Deus confiou. Deus confiou. Eu tinha essa sensação, quando eu era no meu tempo de juventude, eu tinha essa sensação aí. Eu acho que um aspecto importante é porque, às vezes, nós queremos que os jovens tenham respostas que nós queremos ouvir. E não é ainda, o jovem está num processo de amadurecimento. A resposta que ele pode dar é dentro desse grau de maturidade de fé que ele tem, né, do caminho que ele fez. Então, mas às vezes nós queremos que ele, não vamos dar espaço, esse jovem é muito irresponsável, amanhã hoje ele vem, amanhã já não vem mais, isso no cotidiano da vida, né? Mas é preciso confiar para que ele dê as respostas. Perfeitamente, porque é nesse contexto que ele vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Muito bem. Olha, daqui a pouco tem mais questões aqui, mas eu quero agora fazer menção, cumprir, comprometido. Vou pedir agora os meninos que nos tragam as imagens do Círio de Nazaré, uma festa da igreja fenomenal que acontece aqui na nossa igreja no Brasil. O Círio, ele acontece em Belém, no Pará, e ele atrai todos os anos milhões de pessoas às ruas de Belém. Ele começa com o Círio Fluvial, depois tem as motos, depois tem as diversidades de pessoas que participam de procissões diversas e chega ao cume, sempre no segundo domingo de outubro, com essa grande manifestação de fé pelas ruas de Belém, ali quilômetros de peregrinação, de caminhada. E olha que espetáculo. Isso é a noite do sábado, não é? O que dizer dessa grande festa? 2 milhões de pessoas. E, segundo historiadores, é a maior peregrinação no mundo que acontece. Frei, o que comentar sobre o Círio, hein? Quando eu vejo uma festa como essa, eu penso logo, como seria sem a festa? Como seria a vida das pessoas sem uma festa anual como essa, uma festa religiosa? Quando você pensa na ausência, aí você logo vê a grandeza e a beleza de uma festa acontecendo. Renova a vida desse povo, né, de Belém e do Brasil todo, porque a gente vê pela televisão. Eu mesmo fico muito entusiasmado cada ano que eu acompanho pela televisão este grande evento. Eu já tive em 3 ocasiões ali em Belém fazendo cobertura para a TV Canção Nova e a gente não tem como não se emocionar, se envolver nessa atmosfera de fé que tem ali, Padre Toninho. E ali a gente vê ateus, evangélicos, pessoas que vão ali para o Círio e saem extremamente tocadas. Nesse final de semana, inclusive, passado agora, a gente ouviu um relato belíssimo, testemunho de admiração e até de alguém que se envolveu, um ateu declarado, o Leandro Carnal, aquele filósofo, historiador. Ele deu um testemunho, deu uma entrevista, ele escreveu no Facebook dele sobre a experiência de fé que ele viveu no Círio de Nazaré, sendo ateu. Sendo ateu, é isso. É bonito isso. É muito profundo. E São João Paulo II sempre falava, né, que os espaços marianos, os santuários, são os grandes centros de evangelização do mundo, né? Que a igreja não pode nunca perder isso de vista. Sim. Bom, falamos do Círio, agora eu vou pedir aos meninos que nos mostrem também as imagens de Nossa Senhora, outra festa. Essa está em todos os lugares do Brasil, quando chega aquele 12 de outubro,
Não é? Tá nas paróquias, nas cidades, nas dioceses. Em cada cidade do Brasil, quando se celebra o 12 de outubro, se tem Nossa Senhora Aparecida como um momento ali de fé, um dia, é feriado nacional, inclusive, não é? E que toca todo brasileiro. Está aí, olha, lá direto de Aparecida. O que dizer também dessa festa nossa anual, Frei Rogério? Aparecida tem algo que é inexplicável. Quando nós adentramos essa basílica, tem uma força. Eu já fui em outros santuários, todos realmente são muito lindos e trazem grandes experiências, mas quando eu chego em Aparecida, é muito fácil essa experiência. Tem muita vida, tem muita história contada aí, muita superação, muitos milagres, e isso a gente sente na pele. Eu imagino que Aparecida, ela estrutura a sociedade brasileira, não é? A sociedade é edificada nesta fé em Nossa Senhora Aparecida. Sim. Não podemos esquecer jamais isso, não é, Padre? É verdade. Nossa Senhora está por todos os lugares. Imagina a quantidade de paróquias que nós temos com o título de Nossa Senhora Aparecida, né? E depois um detalhe muito importante que foi trabalhado muito na preparação dos 300 anos de Aparecida, né? Uhum. É que Nossa Senhora Aparecida, ela aparece, ela nasce num contexto de uma realidade do povo de Deus, né? De sofrimento, de grandes desafios na vida, aqueles homens pescadores que buscavam ali o seu alimento, e Nossa Senhora também faz com que o milagre aconteça ali para que eles pudessem ser realmente respeitados na sua dignidade. Então, tem todo aí um contexto bonito também da realidade de Nossa Senhora Aparecida com a vida do povo, né, brasileiro. Muito bem, eu quero agradecer a presença do senhor. A gente sempre fica insatisfeito aqui quando vai chegando no finalzinho do programa, porque o tempo não dá para falar de tudo. Obrigado, Frei Rogério. Eu agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Creio que esse tema se pode explorar ainda mais nas paróquias, os padres, os jovens, abrir mais espaços para se falar. Então, continua o debate em cada lugar, em cada paróquia. E um abraço para a sua irmã Fernanda, lá no Piauí, nos acompanhando, acabou de mandar mensagem aqui. Padre Toninho, obrigado, foi um prazer. Obrigado, é uma alegria muito grande participar desse programa, né? É a primeira vez que eu venho aqui. Eu participei muito lá na Aparecida, na Canção Nova, eu sou lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Mas é uma alegria muito grande e essa temática me alegra muito, né? Porque a gente trabalha na Comissão de Juventude da CNBB e é um privilégio muito grande estar nesse ano do Sínodo, né? Trabalhando nesse contexto. Então, parabéns pelo programa, que a Canção Nova continue alimentando na vida das pessoas o entusiasmo da missão de ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Amém. E a você de casa, muito obrigado também. O nosso programa termina aqui. Você pode revê-lo no YouTube, logo vai estar lá disponível também na nossa página. Fique com Deus, boa noite, até a próxima semana em mais um Além da Notícia aqui.